traz paz daquele que vive. Nós estamos falando dessa fé maravilhosa. Sem ela é impossível agradar a Deus, sem ela é impossível entender o que Deus quer de nós aqui na terra. E agora eu quero falar do 22º tópico do que é fé. Fé é a submissão da alma e do corpo à palavra de Deus que está em nosso espírito. Bom, é impossível falar da fé sem falar do que nós somos. Nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós habitamos num corpo. Essa é a maneira certa de viver: espírito, alma e corpo. Mas nós sabemos que o pecado entrou, inverteu essa situação, e agora as pessoas são corpo, alma e espírito. Mas é muito importante nós entendermos como nós temos que viver. Nós temos que viver no espírito, ou pela alma ou pelo corpo. Isso vai definir o que nós vamos falar, o que nós vamos pensar, o que nós vamos sentir, os lugares que nós vamos, as pessoas que nós vamos ter contato, as pessoas que nós vamos ter comunhão. Se nós vivermos na alma, nós vamos ter contato, nós vamos em lugares, nós vamos falar de coisas da alma. Se for do corpo, para o corpo, mas se do espírito, se nós vivermos no espírito, então nossas palavras serão do espírito, os lugares que nós irmos serão lugares espirituais, e as pessoas que nós teremos comunhão serão pessoas que vivem no espírito também, porque é impossível que uma pessoa viva no espírito, conviva pacificamente, continuamente com pessoas que vivem na carne ou que vivem pela alma. Veja que Jesus sempre estava se opondo ferrenhamente aos seus discípulos, porque os discípulos estavam tentando viver pela alma e agradar a Jesus e a Deus pela alma, e Jesus vivia no espírito. Jesus não vivia pela alma. Havia confrontos, havia repreensões. Agora veja que ninguém que vivia na carne conseguia andar com Cristo, conseguia ter comunhão com Cristo, porque são mundos completamente diferentes, são mundos completamente opostos. Veja que na igreja nem todo mundo vive no espírito, porque nem todo mundo sabe que é um espírito. Muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo pela alma e consequentemente elas falam pela alma e elas atraem pessoas que também vivem pela alma. Mas na igreja também existem as pessoas que vivem pela carne, falam pela carne e atraem pessoas pela carne. São outras pessoas que vivem no espírito, e essas vão comungar junto com as pessoas que estão no espírito e vão falar as coisas do espírito. Veja que isso vai definir tudo na nossa vida. Se nós vivermos no espírito, isso vai definir quem nós seremos, vai definir nossos pensamentos, vai definir nossos sentimentos, vai definir nossas atitudes, vai definir nossas decisões. É muito importante que vivamos no espírito. Bom, foi isso que Deus nos ensinou através das Escrituras, dizendo que nós devemos andar e viver no Espírito. Nós já falamos isso também, que nós devemos viver e andar no amor, e que nós devemos andar por fé, e que esses três assuntos, eles são assuntos complementares que querem dizer a mesma coisa. Veja que nós precisamos, portanto, viver no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, a nossa fonte de vida, a nossa fonte de informação, a nossa fonte de energia será a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida para o nosso espírito. Veja que o salmista disse que ele escondeu a palavra no coração para não pecar contra Deus. Ou seja, o alimento do espírito é a palavra, assim como o alimento da alma é a diversão, são emoções, são sentimentos, e o alimento do corpo é o pecado, é os desejos pecaminosos do mundo. Nós carecemos de alimentar nosso espírito. Se nós vivermos no espírito, nós vamos enriquecer a nossa vida da palavra, nós vamos estar cheios da palavra, como Paulo nos ensina em Colossenses. Nós devemos nos encher, que a palavra habite abundantemente em nós, e a palavra habitando abundantemente em nós, nós viveremos, nós andaremos no Espírito e nós começaremos uma caminhada de vitória. Só há vitória se nós andarmos no Espírito. É impossível que alguém viva a vida cristã vivendo pela alma. É mais impossível ainda alguém tentar viver a vida cristã vivendo na carne. É impossível obter vitória contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo, vivendo na alma ou na carne. Só existe vitória para nós
no Espírito. Por isso Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque no Espírito reside, no Espírito contém toda a vitória, todos os tesouros que nós precisamos. No nosso interior nós podemos ser homens de barro, vasos de barro, mas o nosso interior contém os tesouros espirituais. São por esses tesouros que nós devemos viver. Então a primeira coisa que nós precisamos entender definitivamente para viver a fé, o amor, é viver no Espírito. E para viver no Espírito, a nossa fonte de energias, a nossa fonte de proteínas, de carboidratos espirituais são as Escrituras, a Palavra de Deus. Bom, nós sabemos que quando Adão comeu do fruto proibido, sua alma passou a ter o bem e o mal em si. Ou seja, a nossa alma, ela é boa, mas ela é má. Ora ela está bem, ora ela está má. Ora ela ama, ora ela odeia. Ora ela está alegre, ora ela é feliz. Ela é inconstante. A nossa alma é inconstante. Se nós vivemos por sentimentos, nós vamos viver numa montanha russa muito grande. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Ora fogo, ora gelo. A alma é extremista. A alma, ela num dia está falando uma coisa, mas no outro dia ela já está falando outra. A alma é cheia de pensamentos, e esses pensamentos são conflituosos, eles se conflitam em si mesmos, eles brigam em si mesmos. A alma contém sentimentos que fazem muito mal para o nosso corpo, tanto que muitas doenças, muitas enfermidades, elas não derivam do corpo primeiramente, elas derivaram primeiramente da alma para depois adoecerem o corpo. Porque sentimentos, porque emoções e porque pensamentos produzidos por essa confusão que a alma tem de o que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, por essa razão, a lógica da alma que é confusa, causa em nós doenças e enfermidades. Agora, a pessoa que vive pela alma, ela vive muito mal, porque ela vive de sentimentos, ela vive vazia, ela vive querendo preencher as lacunas da alma, os desejos da alma, as vontades da alma. Ela deseja atenção, ela deseja tudo, e ainda que ela tenha tudo, ela vai desejar um pouco mais, porque a alma, ela é um saco sem fundo. Por mais que você tenha coisas, por mais que você faça coisas, por mais que você use coisas, você não consegue preencher o vazio da alma, essa confusão. Agora, quando Adão comeu do fruto proibido, o mal foi para a carne. Veja que Paulo disse isso em Romanos, capítulo 7, versículo 17, que nenhum bem habitava na sua carne. Isso quer dizer que se nós formos tentar servir a Deus pela carne, nós jamais conseguiremos, porque a nossa carne não gosta de Deus. Nós estamos num corpo que não gosta de Deus, que não gosta da palavra, que não gosta do Espírito, que não gosta dos mandamentos, que não gosta de absolutamente nada. Muitas pessoas confundem e pensam assim: eu devo estar frio porque eu não estou com vontade de ir na igreja. Não é você que está sem vontade de ir à igreja, é seu corpo. Você não é corpo, você mora num corpo. Agora, se as pessoas viverem pela carne, elas vão viver naquelas obras de Gálatas, capítulo 5, onde diz ali as 17 obras da carne, várias obras ali, e elas vão viver por esses sentimentos de inveja, de prostituição, de lascívia, de impureza e etc. Todas aquelas obras, e nunca vão conseguir agradar a Deus. Mas Deus é Espírito, a palavra é Espírito. Veja, todas as coisas eternas, elas procedem do Espírito, e nós somos Espírito. Nós não somos alma, nós não somos corpo, nós somos Espírito. Nós precisamos entender isso, que nós somos Espírito, a semelhança de Deus, e nós temos a essência de Deus em nosso Espírito. A natureza e a maneira de Deus viver, como nós já falamos, está em nosso espírito. E agora nós precisamos viver e andar no Espírito para ter uma fé forte, para subjugar, para submeter a nossa alma e o nosso corpo, porque a nossa alma e o nosso corpo tem voz na nossa vida, tem vozes poderosas, fala fortemente através de desejos, através de raciocínios, através de entendimentos. A alma e o corpo se unem para falar conosco, para que tomemos decisão ou andemos de alguma maneira. Agora, se nosso espírito estiver fraco, sem estar alimentado, a nossa fé também estará fraca, porque a fé vem pelo ouvir a palavra
E sem fé nós não vamos conseguir agradar a Deus, porque sem fé isso vai estar deixando claro, está deixando a entender que sem fé nós não vamos conseguir andar no Espírito. E se nós não andamos no Espírito, nós andaremos ou pelo corpo, que é a carne, ou pela alma. Agora nós precisamos, portanto, então da palavra. Em 1 João capítulo 2, verso 20 diz assim: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Veja que a unção do Santo está em nós. A unção, a palavra unção, crisma, quer dizer entendimento. O entendimento de Deus está em nós. As pessoas acham que unção é poder. Sim, é poder, mas é poder de entendimento. É o entendimento que gera milagres, é o entendimento que gera bênçãos, é o entendimento que gera cura, é o entendimento que gera experiências espirituais, é o entendimento espiritual, é o entendimento que é derramado em nós. A unção está em nós, ou seja, o entendimento está em nós e nós sabemos tudo. João estava falando a respeito do espírito do anticristo que já estava no mundo naquele tempo, em que o espírito do anticristo ia lutar com o entendimento de Cristo na igreja, com o entendimento de Cristo nas pessoas. Mas nós temos a unção e nós sabemos tudo. Isso quer dizer que nós não vamos ser enganados. Isso quer dizer que nós temos algo poderoso dentro de nós para não sermos enganados por circunstâncias e situações nenhuma, por ensino nenhum. Nós não vamos ser enganados. Nós vamos receber sabedoria, nós vamos receber inteligência. Nós já temos em nós a mente de Cristo para vencermos os falsos profetas, vencermos os falsos ensinos, vencermos os entendimentos, raciocínios da nossa carne e da nossa alma. A unção está em nós e nós sabemos tudo. Onde está a unção? A unção está em nosso espírito. Agora, se nós andarmos no espírito, nós saberemos das coisas. Nós não vamos ficar procurando saber as coisas. Nós já saberemos das coisas. Como Kennedy Reagan disse, nós não podemos viver para sempre na etapa da infância procurando ter fé, procurando sempre respostas. A unção já está em nós. E quando nós andamos no Espírito, nós deixamos de procurar ter fé, nós deixamos de procurar ter respostas para ter fé, e a fé é a resposta. Nós saberemos, nós teremos as respostas dentro de nós, as respostas do Espírito Santo, as respostas da fé. Agora essa unção, esse entendimento, ele se contrapõe, ele luta, ele batalha contra os entendimentos da alma e do corpo. O que nós precisamos entender é que Paulo estava falando isso em 2 Coríntios capítulo 10, dizendo que ele derrubava raciocínios, ele derrubava fortalezas contra o conhecimento de Cristo. Isso quer dizer que Paulo sabia quando vinha algo nele que estava se opondo à palavra revelada, se opondo à sabedoria revelada, se opondo à unção. Paulo sabia e Paulo derrubava, ele derrubava raciocínios, ele derrubava toda a altivez que se levantava contra o conhecimento de Deus nele, contra o conhecimento de Cristo. Ele derrubava através do Espírito, através da palavra que estava nele. A palavra estava guardando o entendimento. Então, quando vinha o entendimento errado, quando vinha o sentimento errado, quando vinha um sofisma, que é verdades misturadas com mentira, quando vinha as astutas ciladas do diabo em sabedorias humanas pervertidas, ora, Paulo derrubava. Ele quebrava pelas armas espirituais que ele tinha. Ele não lutava pela carne, ou seja, ele não lutava com o entendimento da carne, ele não lutava com o entendimento do corpo e da alma, mas ele lutava com o entendimento do Espírito. A unção estava sobre ele e ele sabia todas as coisas. E ao saber de todas as coisas, quando coisas vinham para ele que estavam se opondo à sabedoria de Cristo nele, à mente de Cristo nele, ele já percebia, porque estava no Espírito, e derrubava. O que nós precisamos entender é que se nós vivermos na alma, nós não vamos derrubar nada. Se nós vivemos pela carne, nós não vamos derrubar absolutamente nada, porque nós seremos presas fáceis para o diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Nós só damos lugar ao diabo quando nós somos ignorantes. Quando nós não conhecemos, então nós estamos habilitando o diabo a vir e atacar a nossa vida e destruir. Mas também nós damos lugar ao diabo quando nós somos enganados, quando nós temos entendimentos errados dentro de nós e nós deixamos esses entendimentos errados fazer parte da nossa vida, nortear, nos guiar, nos dirigir, e nós tomarmos atitude por esses entendimentos errados. Então nós estamos dando lugar ao diabo. Nós só tiramos o lugar do diabo da nossa vida quando nós andamos no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, o Satanás perde a força.
Veja que Satanás afligia Paulo com espinho na carne. E Paulo orou 3 vezes e Deus diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, o espinho só funcionava se Paulo estivesse na carne. Agora, se Paulo estivesse no espinho, no espírito, isso quer dizer que o espinho continuaria ali, mas Paulo não sentiria. Paulo só sentiria o espinho se ele voltasse para a carne. Se ele voltasse para a carne, Satanás o afligia. Mas no espírito não há como Satanás afligir. Os que são de Deus, o maligno não pode tocar. O maligno não toca quando nós estamos no espírito. Agora, se nós vivermos como o mundo vive, porque o mundo decidiu viver pelo corpo e pela alma, se nós vivermos como o mundo vive, o maligno vai tocar em nós. Nós vamos sentir a opressão do maligno. Nós temos visto muitos cristãos sentindo opressão, sentindo os demônios, sentindo o diabo vindo, o diabo matando, o diabo roubando, o diabo destruindo. João 10,10 diz que ele veio para fazer isso, mas João 10,10 diz que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Mas há tantas pessoas envolvidas no ministério do diabo, no tríplice ministério do diabo, que é roubar, matar e destruir, que eles nem conseguem entender o que é vida abundante. Nós não temos que estar envolvidos com morte, roubo, destruição satânica na nossa vida. Não, o diabo veio para fazer isso no mundo, veio para fazer isso com quem está vivendo na carne, quem está vivendo na alma, porque esse é o domínio de Satanás. Mas nós vivemos no espírito, portanto nós temos vida abundante. Nós precisamos, portanto, agora, imediatamente, nos encher da palavra, para que essa fé cresça, para que a nossa fé na palavra venha submeter o nosso corpo e a nossa alma à voz do Espírito. A palavra submeter quer dizer estar debaixo de alguém superior. Nós precisamos fazer com que nosso corpo, nossa carne e nossa alma estejam debaixo da autoridade do nosso espírito, do nosso verdadeiro eu. É uma briga por domínio, é uma briga por senhorio, e nós precisamos ser senhor de nós mesmos. Nós precisamos nos assenhorar de nós mesmos primeiro. Para que conquistemos o mundo, é necessário primeiro que nos conquistemos. Nós precisamos ser senhor de nós mesmos. E nós lutamos uma luta conosco mesmo. A maior luta que nós temos não é contra pessoas. Nós nem devemos lutar contra as pessoas, diz a Bíblia, e nem contra Satanás. É a nossa maior luta. A nossa maior luta é fazer com que nós sejamos senhores de nós mesmos. Nós precisamos, como espírito, submeter, sujeitar a nossa alma e o nosso corpo. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, disse assim: eu não vivo do que eu sinto, eu não vivo do que eu penso, eu vivo do que eu creio. Isso quer dizer que Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, ele conseguiu submeter, ele conseguiu colocar sob domínio a sua alma e o seu corpo. Muitos de nós não conseguimos dominar a nós mesmos, e por isso nós também não conseguimos dominar as outras coisas, porque primeiro leva-se até um tempo para que possamos dominar a nós mesmos, a nossa carne, os nossos instintos, os nossos erros da carne e a nossa alma, a nossa maneira sentimental de viver. Agora, a fé é essa autoridade que coloca, porque a fé vem como revelação, e a palavra revelada, ela é poderosa, ela é espírito, ela é vida que combate com a vida. A palavra é vida que combate com a vida do corpo e da alma. Então há um conflito em nós interno grande para quem vai ser o senhor da vida, para quem vai ser o regente da nossa vida. Muitas pessoas a alma venceu e a alma está regendo a vida da pessoa, outras é a carne e a carne está regendo a vida das pessoas. Mas por isso que nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos gastar tempo em escutar a palavra, em ouvir a palavra, em ler a palavra, em crescer na palavra, comer a palavra, para que nós tenhamos autoridade, para que nós sejamos senhor de nós mesmos, senhor da nossa alma, senhor da nossa carne. É uma guerra por domínio, é uma guerra por território. Quem vai mandar? Qual voz será maior? Qual voz será a voz de comando, a voz principal, a voz de prioridade em nossa vida? A voz do corpo, da alma, ou a nossa voz interior, do nosso verdadeiro eu, que é a voz do Espírito? A fé nos dá o poder, o domínio de submeter, de colocar debaixo da autoridade a nossa alma e o nosso corpo.
quando nós conseguimos crescer na fé, nós estamos crescendo em domínio de alma, em domínio de corpo. Nós estamos crescendo em domínio dos 5 sentidos, dos desejos do corpo, dos desejos da alma. Nós precisamos compreender isso, que esse domínio é estabelecido por fé. Esse domínio é estabelecido por conhecimento revelado, por rema, por espírito de sabedoria, por espírito de revelação no nosso conhecimento. Sim, às vezes a nossa cabeça está cheia de informações, a nossa inteligência humana tem as informações das Escrituras, mas o nosso espírito tem a patente da palavra revelada, do rema. E essa palavra revelada que nos proporciona a autoridade de sermos Senhor da alma, Senhor do corpo, Senhor de nós mesmos. Agora, sendo Senhor de nós mesmos, nós podemos então pensar em atacar Satanás. Nós vamos ter êxito na batalha espiritual. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Cristo, sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Ora, nós precisamos ter esse domínio em nós, de ter o Espírito. Nós somos Espírito que domina a nossa alma, que leva a nossa alma a adorar a Deus, que subjuga a nossa carne para depois resistir o diabo. Primeiro nós temos que levar nossa alma até a Deus e subjugar nosso corpo a Deus, nos sujeitar a Deus, sujeitar as nossas emoções a Deus, sujeitar as nossas vontades a Deus e resistir o diabo. Ao fazermos assim, ao fazermos primeiro esse trabalho de autoridade sobre nós, levando todas as partes da nossa vida, espírito, alma e corpo a Deus, nós poderemos depois resistir o diabo, e o diabo ele vai fugir, porque o diabo não suporta a vida no espírito, ele não toca na vida do espírito, ele não consegue ter espaço na vida do espírito. Por isso, para viver em espírito é preciso ter renúncias. Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos ter uma vida de tomar a cruz, de renunciar a nós mesmos. Nós precisamos tomar força para renunciar, para subjugar a nossa carne. É preciso renúncia, porque muitas vezes a nossa carne tem força em nós, tem uma força muito grande em nós. Nós precisamos ter uma batalha de renunciar àquela força para ser discípulo de Jesus, para viver nessa vida do Espírito. A fé, portanto, ela vai submeter a alma e o corpo à palavra de Deus que está no nosso espírito. Veja, não é a palavra de Deus que está escrita na Bíblia, não é a palavra de Deus que está escrita na nossa geladeira, não é a palavra Logos que está escrita eternamente, mas é a palavra de Deus que deixou de ser só a palavra de Deus para ser a nossa palavra também. Essa palavra que agora nós temos posse, que pertence a nós, é propriedade nossa, aquela palavra que era só de Deus, mas agora é nossa também por revelação. Nós, com essa palavra, nós vamos subjugar, submeter, exercer domínio sobre o corpo e sobre a alma. O fato é que muitos cristãos não conseguem viver a vida cristã porque eles não têm informação nenhuma a respeito do que eles são, espírito, do que eles têm alma, de onde eles moram no corpo. Eles pensam assim: eu vou agradar a Deus do meu jeito, e eles tentam agradar a Deus, e eles se frustram porque eles vão para a guerra sem conhecer como guerrear. Muitas pessoas se frustram, falam: eu não fui chamado para a vida cristã, que eu não consigo viver a vida cristã, porque estão tentando viver a vida cristã com a alma. Agora, a alma está emocionada no culto, na hora do louvor, ela está chorando na hora do louvor, ela está pulando na hora do louvor da igreja, mas essa mesma alma que está chorando ali, se ela ouvir uma música secular, ela também vai pular. Ela não consegue ter discernimento em si do que é a verdade revelada. Aí muitas pessoas estão querendo viver a santidade sem ter fé. Elas estão pensando que a fé é algo que nós recebemos para conquistar coisas, ou que a fé é um pensamento positivo, é confissões positivas. As pessoas dizem: não, esse negócio de fé e confissão positiva é a mesma coisa. Não, a fé não é confissão positiva. A fé é confissões da boca de Deus. A fé é replicar o que Deus disse.
Sim, ora, é impossível, portanto, eu viver em santidade sem ter a fé. Se eu tentar viver a santidade sem a fé, eu vou cair na religiosidade. Religiosidade é tentar agradar a Deus sem Deus. Religiosidade é tentar viver os mandamentos de Deus sem o Espírito de Deus. Eu sou religioso, eu estou tentando fazer coisas boas para agradar a Deus, mas a fé crê em Jesus, na graça, e crê que Jesus já fez tudo para agradar a Deus, e agora nós estamos em Jesus. Essa é a fé. Enoque andou com Deus, diz a Bíblia, numa geração tão corrompida, na dispensação da consciência. As pessoas, elas faziam o que elas queriam. Se elas quisessem prostituir com animais, elas prostituíam. Se elas quisessem matar o vizinho, elas matavam. Não tinha uma lei, não tinha uma autoridade para penalizar os crimes na dispensação da consciência. E Enoque andou com Deus no meio de uma geração tão corrompida. E as pessoas vão pensar assim, se ler Gênesis: rapaz, esse homem foi santo, que nível de santidade foi essa? Que ele andou com Deus e Deus o tomou para si, o arrebatou, o transladou. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, verso 5, diz lá que Enoque andou pela fé. Que Enoque recebeu uma palavra revelada e creu em algo invisível, um fundamento profundo, a maneira de Deus viver, e ele andou pela fé. Você só vai andar nas realidades da palavra de Deus, você só vai viver a moralidade da palavra de Deus, você só vai viver a palavra de Deus na íntegra quando você vivê-la por fé. Quando você ouvir e vier a fé, e a fé vem, Deus quer cada vez mais que a fé venha, para que cada vez mais nós vivamos, para que cada vez mais nós venhamos a submeter nossa alma e nosso corpo à palavra revelada em nosso espírito.